Fala, nação corintiana! Vamos ver as últimas notícias do Corinthians de hoje. Cássio pode estar indo para o Cruzeiro. Vamos entender todos esses negócios. E o Wesley vai ser vendido no meio do ano ou vai ficar para ajudar o Corinthians? Vamos ver todas as notícias do Timão. Te inscreve no canal, deixe seu like. Bora ver aqui. Primeiro, vou deixar as duas notícias mais importantes por último, que é a questão do Wesley ser vendido ou não, e também do Cássio indo para o Cruzeiro, será? Vou te contar o que eu apurei sobre tudo isso, tá? Vamos começar, vou tirar o óculos. Vamos começar falando da alteração de horário do jogo contra o Fortaleza, que é uma vergonha, né? Em cima da hora, né, se muda o horário de uma partida, né? Enfim, faltam aí 2 dias para o jogo, né? Um dia para o jogo praticamente, um dia e pouco aí para o jogo, eles mudam o horário da partida. O jogo aconteceria às 16 horas, né, da tarde desta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e Fortaleza, e teve o seu horário agora modificado para as 21 horas. Tá? O novo horário já foi registrado no site oficial da CBF, e a entidade não deu nenhum esclarecimento por que da troca, né? Nem precisa, né? A gente imagina que seja televisão, né? Enfim, sempre acontece esse tipo de situação, sempre é por conta da televisão. O torcedor, meu amigo, enfim, na visão deles é que se lasca o torcedor, eles não estão nem aí para isso, que importa é isso daqui, tá certo? É isso aí, ó. O que você achou dessa mudança de horário em cima da hora? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos seguir falando muito do Coringão. Falando agora de Rubens Gomes, um diretor de futebol do Corinthians caiu, né? Quem diria, hein? Início de maio, né? E já houve um racha na diretoria do Corinthians, na nova diretoria. Ele, enfim, entrou em rota de colisão com o presidente Augusto Melo, e claro que ele ia cair, o presidente é o Augusto Melo. O Rubão fez parte, inclusive, do processo eleitoral, né? Ele e o Augusto, né, se uniram aí para vencer a renovação e transparência, conseguiram nas urnas. Do lado do Augusto Melo, dizem que ele não teve uma grande importância política, tá? Que o articulador foi outra pessoa. Já do lado das pessoas que apoiam o Rubão, fala que ele foi determinante para que o Augusto fosse eleito. Enfim, são a palavra aí dos dois lados, né? Outra questão, o racha dizem que começou, turma do Rubão, diz que começou o racha porque ele foi cobrar esclarecimentos do contrato da VaiDebet, foi fechado por Augusto Melo. Já o pessoal do lado do Augusto diz que o racha começou porque por uma sucessão, né, uma sequência de erros de negociações do Corinthians, algumas consideradas graves. Por exemplo, o Mateuzinho, que treinou no Corinthians, tinha sido contratado por empréstimo, depois se descobriu do nada uma multa de devolução urgente, caso o Flamengo quisesse o jogador. Aí treina no Corinthians com uniforme e volta. Enfim, a questão também do Lucas Veríssimo, questões mais recentes também no Corinthians, várias situações que foram ditas aí pela turma o grupo que apoia o Augusto, que o Rubão, infelizmente, né, acabou fazendo muitas negociações erradas no Corinthians. Eles alegam também uma espécie de fogo amigo, né, enfim, contra o próprio Augusto. Rubão caiu, não é mais diretor de futebol do Corinthians, né? Eu lembro que eu trouxe isso para vocês há 2 meses já, falando que havia um racha, né? E fui até chamado de mentiroso, porque na época eu trouxe com exclusividade, ninguém tinha tocado no assunto, e um rapaz no site até falou que se eu não tinha vergonha, me atacou até pessoalmente de estar causando, né, contendas com as pessoas, né, questionou até minha fé, enfim, foi horrível. Eu falei para ele, um dia você vai voltar aqui e pedir desculpas. É claro que ele não vai aparecer, mas está aí, né, mais uma para conta aí do canal Café do Setorista, que já havia dito há mais de 2 meses, aí as capas estão aí com as datas, tudo para confirmar, que a gente deixa vocês sempre bem informados na temperatura certa, que havia um racha, e agora está mais do que confirmado, Rubão não é mais diretor de futebol do Corinthians. O Corinthians, inclusive, emitiu uma nota oficial, tá? Sobre o Rubão, né? Dizendo que ele não é mais dirigente do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que a partir desta quinta-feira, dia 2, Rubens Gomes ou Rubão deixa o cargo de diretor de futebol profissional. O clube agradece pelo trabalho e dedicação desde o início da gestão e lhe deseja sucesso
nos próximos desafios, né? Mais uma vez o Rubão deixando o Corinthians. Eu fui apurar essa história de Cássio no Cruzeiro, hein? Rapaz, meu Deus do céu. que loucura. Muita gente aí falando, né, sobre o assunto, tá? Começa a se especular em sites segmentados, tá? Em sites segmentados do Cruzeiro, né? Como também canais de que o Cruzeiro tem o interesse, né? O interesse no Cássio e que o Alexandre Matos, né, poderia estar entrando em contato com o Carlos Leite. O Alexandre Matos que agora volta a ser executivo do Cruzeiro, né? Estão montando um time lá com o novo comprador, né, do clube. Tá ele, o Draceno, o Pelaipe, enfim. E dizem que o Alexandre Matos poderia até ter um encontro com o Carlos Leite, tá? Não consegui confirmar essa informação. Falei com pessoas do Corinthians, ninguém também recebeu nada, nenhuma notícia do Cássio. No CT Joaquim Grava, falei com alguns atletas, inclusive, tá? E representantes de atletas, porque o Cássio, claro, treina normalmente, também não comentou isso com ninguém lá. Não é verdade, tá? Que seja mentira. Mas o que me falaram, por enquanto, é que não existe nada, tá? Então a gente vai ter que aguardar aí os próximos capítulos, né, disso, né? Para mim, eu vou tratar, por enquanto, como uma especulação, tá? Mas não existe nada confirmado, pelo menos pelo canal Café do Setorista, tá? Então é o famoso chequei, né, para vocês. Não houve, por enquanto, contato. Pode ser que amanhã eu grave um blend dizendo que iniciou negociações, enfim. Repito, não estou dizendo que estão mentindo quem disse isso, né? Mas dentro do Corinthians eu quis apurar e realmente não me passaram nada, tá? Até uma fonte me disse, não entra nessa, né? Enfim, e não tem nada de Cássio no Cruzeiro, pelo menos hoje, tá? Dia 2 de maio de 2024. Amanhã eu tento atualizar vocês mais ainda, mas só para tranquilizar o torcedor corintiano, uma coisa eu já confirmei, não existe nada agendado, pelo menos hoje, nenhum agente, nenhum representante do Cássio agendou alguma coisa com o Cruzeiro, tá certo? Importante para você corintiano, é o famoso chequei do canal Café do Setorista, checamos a informação. Muita gente me mandando perguntas no direct também, no WhatsApp, enfim. Deixa o like aí, hein? Inscreva-se no canal. Samir, é verdade isso, é verdade, o Corinthians não vende o Wesley por nada esse ano. E eu fui atrás da informação, tá? Pra gente saber o que existe aí de verdade ou não. Enfim, confesso que essa, eu nem sei quem que deu essa, se o Corinthians não vende o Wesley de qualquer maneira. Enfim, vocês estão me perguntando, eu fui atrás da informação, tá? Vamos lá, em 2024, o Wesley será jogador do Corinthians até dezembro. Dá para cravar, Samir? Você garante? Não garanto. Aliás, nenhum Corinthians garante, tá? Eu entrei em contato com uma fonte agora muito importante, duas fontes, mas uma muito importantíssima, e ela disse para mim, Samir, aceitamos vender se o valor for justo, tá? E então não entrem nessa de que o Corinthians não vai vender o Wesley de maneira alguma no meio do ano. Estão falando agora que o Liverpool tem interesse, já falaram no Atlético de Madrid, vão pintar outros clubes, daqui a pouco pinta, né, um PSG da vida, enfim, a gente nunca sabe. E inclusive, né, a informação que me passaram é que o Corinthians aceita vender de 30 milhões de euros para cima, tá? 30 milhões de euros para cima, mas pelo que eu entendi nas conversas, se chegar com 25 só pela parte do Corinthians, o Corinthians também aceita vender. Então, eu estou falando de valores de 25 milhões de euros e 30, daí para baixo não vende mesmo, tá? Foi o que me passaram. Mas, enfim, não dá para então para a gente dizer que não vai vender, né? O Corinthians realmente já tem até um valor em mente caso alguém chegue com alguma proposta. Se for uma proposta honesta, se for uma proposta que o Corinthians considere justa, o Corinthians vai vender. E o valor é esse, tá? Eu apurei para vocês, 30 milhões de euros. E se pagarem 25 milhões de euros só pela parte do Corinthians, o Corinthians também deve aceitar. Informação importante para vocês do caso Wesley, tá? Que vai até de encontro, né, o que está sendo publicado por aí, né, no Twitter, enfim, em vários lugares, nas redes sociais. Claro, nunca querendo desmentir ninguém, enfim, cada um com a sua informação, mas Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, bate nessa tecla.
Se pintar uma proposta de 30 milhões de euros, o Corinthians vende. Se pintar uma proposta de 25 milhões de euros, somente pela parte do Corinthians, o Corinthians vai acabar aceitando, tá? Essa é para você. Então foram essas as informações do Corinthians de hoje. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos tentar bater a meta de 100 inscritos aí para mostrar que a nossa torcida é a maior do Brasil. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a questão do jogo contra o Fortaleza, que foi mudado de horário. Eu quero comentar o seu aqui embaixo. O que você acha dessa mudança de horário aí contra o Fortaleza, que foi mudado às pressas, né? Foi mudado do nada, mas faz parte. Agora, vamos falar sobre Cássio no Cruzeiro. Essa informação caiu como uma bomba ontem no Corinthians e aí já foi meio que falado que o Cássio não está acertado com o Cruzeiro por enquanto. Mas vamos lá, pessoal, vamos pensar da seguinte maneira. O Cássio acabou perdendo muito espaço após diversas falhas, né? E o Cruzeiro precisa urgentemente do goleiro Rafael Cabral, que estava falhando demais. Foi para o Grêmio, eles fizeram uma troca. Rafael Cabral foi para o Grêmio e Gabriel Grando foi para o Cruzeiro. Porém, Gabriel Grando também não mostrou muitas coisas, muitas partidas. Não demonstrou ainda que é o goleiro ideal para o Cruzeiro. E como o Cássio está na reserva do Corinthians e pelo que eu estou vendo, o Cássio vai ficar na reserva do Timão, eu tenho certeza que o Corinthians, que o Cássio principalmente, não o Corinthians não, mas o Cássio vai querer ser titular no Corinthians ou em outra equipe. Até porque isso sempre foi sobre o Cássio, né? O Cássio teve muitos maus momentos lá quando era o Walter ainda reserva, só que nunca foi para a reserva totalmente do Corinthians. Agora ele está indo para a reserva porque não está jogando nada, está jogando muito pouco e o Carlos Miguel está jogando bem. Porém, o Cássio quer jogar, então tem chance sim dele ir para o Cruzeiro, porém no momento não há negociações, mas tem muita chance dele ir para o Cruzeiro no meio do ano, tá certo? Vamos falar agora sobre o Wesley, sobre a quantia que o Corinthians pode pegar sobre o Wesley aí, que é no mínimo 30 milhões de euros. Atlético de Madrid, Liverpool, Bayer Leverkusen, sensações aí da Inglaterra, da Espanha, de todos os países querem o Wesley, o jogador, depois que ele jogou aquela partida contra o Fluminense. Foi algo terrível, o cara jogou demais, foi algo terrível não, foi algo tenebroso o tanto que ele jogou com a camisa do Corinthians, e vários clubes querem aí o Wesley para fazer a sua contratação, e o Corinthians não vende por menos de 30 milhões de euros, e foi um achado muito para o Corinthians, porque o Corinthians precisa de dinheiro, e isso vai ajudar muito os cofres do Timão, junto com o Breno Bidon, né? Mas se o Corinthians conseguir segurar esses dois jogadores até o final do ano, vai ajudar muito o Corinthians aí no Brasileiro, que está mal, na Copa do Brasil, que já começou bem, e também se reerguer na Sul-Americana e quem sabe conquistar um título este ano com a camisa do Corinthians. Inscreve no canal, deixe seu like para você não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, valeu!